Bom dia. Senhor presidente, deputado Acrísio, deputadas, deputados, aos trabalhadores que nos veem e ouvem pela TV Assembleia. Eu queria aqui tocar num tema que tem relação com a memória de boa parte dos brasileiros. Foi a construção e fortalecimento daquela que foi a nossa maior empresa, não só no Brasil, mas a maior empresa de energia do Hemisfério Sul, que é a Petrobras. Desde os anos 30 e 40, mas, obviamente, nos anos 50, a extração de combustíveis fósseis foi o grande desafio da economia brasileira. Hoje, inclusive, nós temos o desafio de superar os combustíveis fósseis. Mas eu queria me deter no que representa a Petrobras para a sociedade brasileira ao longo dessas 8 décadas e o fato de que hoje temos um processo de agressiva privatização, desmonte, quebra de acordos coletivos de trabalho e equívocos na gestão da Petrobras pelo governo Bolsonaro. Isso levou a que há 2 dias petroleiros no Brasil inteiro entrassem em greve, inclusive aqui na Luminor, na unidade aqui do Ceará. A Petrobras, ela foi e é um patrimônio construído pela energia dos brasileiros, pela tecnologia, pelo conhecimento. Repito, hoje enfrentamos o desafio de superarmos a nossa dependência de combustíveis fósseis, o que inclusive nos leva a pensar que uma Petrobras pública, sob controle da sociedade, e não sob os desígnios do mercado, poderia se esforçar muito mais para esse desafio de cumprir a sua transição para uma empresa de energia que não ficasse dependente, no longo prazo, exclusivamente da queima de combustíveis fósseis. Por isso mesmo, eu queria aqui usar esse nosso primeiro pronunciamento do ano para exortar a nossa solidariedade aos petroleiros e petroleiras. Queria, em especial, aqui, abraçar os dirigentes do Sindipetro Ceará, na sua nova gestão, que já inicia-se com esse desafio de levar a cabo essa greve. Os petroleiros no Brasil inteiro, e aqui há várias matérias de jornal, dão conta de repressão, militarização das unidades de trabalho, de pronto, como houve na Reduc, cárcere privado, ou seja, os turnos não estão conseguindo ser rendidos, porque uma determinação da empresa não permite a saída dos trabalhadores. Foi o caso, por exemplo, de uma unidade em São Paulo, que os trabalhadores tiveram que, pasmem, entrar com habeas corpus, numa unidade em São Paulo, tiveram que entrar com habeas corpus para sair da unidade. Foi a unidade da refinaria Gabriel Passos, a REGAP, em Minas Gerais, perdão. Os trabalhadores foram libertados, olha só, os trabalhadores foram libertados após ingressarem com habeas corpus para poder sair da refinaria. Aqui, o Sindipetro Ceará, também, notícia do jornal O Povo de hoje, também o Sindipetro Ceará deu conta que trabalhadores ficaram na Luminor 48 horas sem poder sair. 48 horas sem poder sair. A Luminor contesta essa informação, mas temos informação aqui do Sindipetro que os trabalhadores não puderam ser rendidos no seu turno de trabalho. E por que a greve? Primeiro, a greve porque houve quebra de acordo. Houve quebra de acordo. A Petrobras quebrou acordos coletivos de trabalho. Segundo lugar, para proteger o emprego, há milhares
de trabalhadores sob ameaça de demissão na Petrobras, nas suas unidades. Terceiro, porque essa agressiva privatização, em especial no refino, obriga ao Brasil a importar mais combustível refinado, com um preço maior. O Brasil está pagando uma gasolina mais cara, porque está exportando óleo cru e está importando gasolina refinada, combustível refinado. Isso porque há um desmonte violento da capacidade de refino da Petrobras, das empresas públicas, da capacidade pública, da infraestrutura pública de refino. Portanto, a greve ela é justa, ela é legítima e ela cumpriu todos os trâmites legais. Os sindicatos anunciaram a empresa e mantêm os mínimos necessários para, tendo em vista o caráter delicado, estratégico e essencial dessas unidades, em especial as unidades de produção e de refino, para que essas unidades elas não sejam paralisadas. Portanto, eu queria aqui, tendo em vista, inclusive, todos os anos em que em função do lavajatismo, em função da Operação Lava Jato, houve um ataque à Petrobras, que obviamente interessava, e aqui é importante que o nosso ouvinte não seja ingênuo. Muito do que se fez como guerra judicial tinha como interesse a destruição da Petrobras, nosso principal ativo, nossa principal infraestrutura de energia, para que fosse mais fácil a sua privatização. Claro, claro. Portanto, o processo da Lava Jato fez fragilizar a Petrobras, lhe rendeu um passivo bilionário, sobretudo nos Estados Unidos. Lembremos o processo judicial que correu contra a Petrobras nos Estados Unidos, lhe causando um prejuízo bilionário, e, na sequência, agora, sob o governo Bolsonaro, repito que é um governo antinacional, é um governo contra os brasileiros, e o Brasil deseja agora despedaçar o nosso principal patrimônio energético, que é a Petrobras, com essa agressiva privatização. Repito, você está pagando mais caro a gasolina, porque, dentre outras coisas, o Brasil exporta óleo cru para importar gasolina que poderia ter sido refinada aqui se a infraestrutura pública de refino tivesse sido fortalecida. Nós temos hoje, nós somos dependentes da capacidade de refino de fora do país. É por isso que os petroleiros estão em greve, pela defesa dos seus direitos, pela defesa dos acordos coletivos de trabalho que foram firmados e descumpridos pela empresa, pela defesa dos seus empregos, mas pela defesa de um dos maiores patrimônios construídos pelo país. Não é de agora essa privatização, ela começa desde antes. Vamos lembrar que hoje, a Petrobras ela já tem uma grande parte das suas ações em mãos de investidores estrangeiros, mas que este governo agora, já no seu primeiro ano, avançou de maneira agressiva e violenta na privatização, no desmonte e na demissão. Eu ouço agora o deputado Carlos Felipe. Deputado, eu queria lhe parabenizar e dizer que é até difícil entender hoje, em pleno século XXI, que um grupo de trabalhadores são obrigados a pedir um habeas corpus para poder não sair de uma prisão de dentro de uma empresa que é de um patrimônio misto, tem patrimônio da nação e patrimônio também dos sócios, né? É difícil compreender isso, muito difícil. Turno e mais turno, e contra turno, o cara já cansado, e a empresa não procura uma solução e obriga o servidor a ficar ali dentro de uma forma militarizada. O que é isso, então? Isso não é escravidão, não? Você manter um cidadão fora da obrigação do trabalho dele, com um sistema militarizado, o que é que se chama isso? Precisar entrar na justiça com habeas corpus para poder sair. É difícil compreender isso nos tempos de hoje. Mas, realmente a gente lamenta e também se associo à sua fala em defesa da luta dos servidores.
E, ao mesmo tempo, que também lhe digo que, na ponta, tem gente sofrendo. Porque o gás de cozinha, que era 20, 30 reais em 2015, 16, hoje está aí em torno de 80 reais. Fez com que a lenha voltasse a ser usada no interior. O caminhoneiro que fez greve também está sofrendo. Porque o preço do óleo, inclusive o preço do combustível no Ceará, é bom que se diga, a gente precisa encontrar também uma saída, é um dos mais caros do Nordeste. Nós precisamos encontrar uma saída, porque encarece também para todo o setor, para o comércio, para o agricultor, para a dona de casa. Meu município, lamentavelmente, vem batendo recorde após recorde. É a gasolina e o álcool mais caro, às vezes, do Ceará e do Brasil. Precisa encontrar uma saída para isso. E a gente sabe que, no fundo, isso teve muito a ver com a política. A Petrobras não é só para os sócios. Nós não somos sócios, o povo brasileiro não é sócio. Então, ele tem algum ganho dessa sociedade. Deputado, Pois não. a atual gestão da Petrobras determinou a venda de 8 refinarias, 13 terminais, 2.226 quilômetros de duto. Ou seja, veja só, 8 refinarias à venda, 13 terminais marítimos e 2.000 quilômetros de dutos a serem privatizados. Isso aumenta a nossa dependência do refino externo. Não sei quem pediu a parte, mas... Deputado João Jaime. Deputado, por gentileza. Deputado Roseno, a Petrobras passou por 10 anos de assalto aos seus cofres. Investimentos que foram feitos pela empresa, já sabendo que não eram economicamente viáveis, como as refinarias de Pernambuco, do Rio de Janeiro, e hoje se sabe, por conta das apurações, para onde foi esse dinheiro. Assalto para financiar partidos e enriquecer pessoas. Hoje a Petrobras tem uma administração competente. Nós já batemos o recorde de produção de petróleo e equivalente de 4 milhões de barris equivalente dia. Então, tudo isso que está acontecendo é uma revolução para tentar voltar a Petrobras ser aquela empresa que sempre foi. Uma empresa competente, uma empresa voltada à extração de petróleo e uma empresa que não seja inchada. Nós não podemos pendurar na Petrobras outras coisas que não sejam relativas à sua finalidade, que é a extração de petróleo. Eu acho que a Petrobras, com mais 1 ano ou 2 anos, voltará a ser uma das maiores empresas do mundo em petróleo. Essas greves que estão acontecendo, tudo isso que está acontecendo, é muito mais em função de pessoas que estão perdendo seus privilégios, estão reclamando, é normal, natural. Não sou contra, eu acho que tem que ter greve mesmo. Agora, vamos ter paciência. Colocar tudo de ruim que aconteceu na Petrobras para os governos que se sucederam, o desastre que foi Lula e Dilma nesse campo de petróleo, é um grande exagero. E o preço da gasolina, do gás, está grande, porque todos nós sabemos, são impostos. A gasolina é barata na refinaria, a Petrobras vende barato, o gás é barato, só que daí incide impostos federais, estaduais e municipais que levam a esse preço exorbitante. Deputado, eu me permito discordar de Vossa Excelência em 2 aspectos. Primeiro, petróleo é estratégico. Nós precisamos ampliar a capacidade de refino no país. O Brasil hoje exporta óleo cru para comprar gasolina de fora, porque ele não tem capacidade de refino aqui. Fazer refinaria no Ceará e em Pernambuco, por exemplo, teria ampliado nossa capacidade de refino. A presidenta concede mais 3 minutos. Obrigado. Teria ampliado nossa capacidade de refino. Segundo, tanto é estratégico que os outros países não privatizam
as suas companhias de energia. Quem estava comprando lote de extração aqui no Brasil era a estatal norueguesa. A estatal norueguesa estava comprando lote de petróleo aqui. Ou seja, a nossa estatal perdendo ativo e a estatal norueguesa, que eles eram os mais estratégicos, comprando lote de extração aqui. Quem está comprando refinaria aqui é capital chinês. Ou seja, nós estamos perdendo. Qual é o problema? Capacidade, Não vejo nenhum problema. Perdendo capacidade de refino para o capital estrangeiro. E terceiro, a alteração do regime de preços. O Brasil precisa de investimento, deputado. Nós precisamos de investimento público, sobretudo. Para melhorar o nosso investimento público, nós temos que alterar essa macroeconomia. Nós estamos queimando agora a reserva cambial, porque a gente podia, por exemplo, estar ampliando a nossa taxa de investimento público para reequilibrar o valor do câmbio, como foi semana passada, por exemplo. Portanto, a macroeconomia deste governo está equivocada. E o regime de preços adotado pela Petrobras, de equiparação, de variação com valor internacional, vai fazer aumentar, não é o regime de impostos, é o regime flutuante dos preços de acordo com a balança internacional. Por quê? Porque nós estamos importando gasolina. Portanto, eu queria dizer aqui, eu estou a favor dos petroleiros, desses trabalhadores, são uma das categorias mais importantes no Brasil, com alta capacidade técnica, são trabalhadores muito qualificados, estão não só protegendo seus empregos, mas denunciando o abuso desse regime de preço dos combustíveis e, em última instância, a quebra do artigo 26 do acordo coletivo de trabalho que a empresa celebrou com os petroleiros. Portanto, ao Sindipetro Ceará, aos outros 17 sindicatos que estão liderando essa greve, a FUP, a Federação dos Petroleiros, eu queria aqui render o meu apoio, a minha solidariedade e dizer o seguinte, até para a Petrobras, isso para nós é importante, deixar de ser uma empresa de combustíveis fósseis para ser uma empresa de energias renováveis, ou seja, pensar a transição energética no curto, médio e longo prazo, é preciso que ela seja estatal. Até para proteger o nosso ambiente. Porque esse vai ser o nosso grande desafio. Superar a dependência dos combustíveis fósseis em razão da emergência climática, das mudanças climáticas, pensar a energia limpa, pensar a energia renovável. Para isso, a gente não pode estar refém do capital estrangeiro, do capital privado. Até para o pré-sal ficar onde ele deve estar, que é onde ele está, no subsolo, e pensar uma outra... Eu Pode agradeço... concluir, mais de um minuto. Concluir. Bom, até para isso eu defendo o caráter estratégico estatal público. Eu concordo com um dos deputados aqui que me antecedeu. Na verdade, o desmonte da Petrobras foi antes. Começou com os leilões dos blocos do pré-sal, começou com a privatização do refino, ainda no governo Dilma, se acelera depois do golpe com o governo Temer, e se acelera mais agora, repito, com esse governo antinacional, um governo que é contra os interesses da segurança nacional, que é contra os interesses estratégicos do país, que é esse governo Bolsonaro. Muito obrigado.